Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita, Spiritist Companion, o seu podcast bilíngue sobre a doutrina espírita. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada onde estudamos, refletimos e colocamos em prática os ensinamentos do Espiritismo. Este é o nosso quadro especial, Sexta da Parábola, onde a cada 2 sextas-feiras exploramos uma parábola de Jesus à luz do Espiritismo. No episódio de hoje, vamos refletir sobre uma parábola que pode nos desafiar, a parábola dos trabalhadores da vinha, também conhecida como os operários da última hora. O que esta parábola nos ensina sobre a justiça divina? Será que é tarde demais para servir ou crescer espiritualmente? Vamos refletir juntos. Encontraremos esta parábola no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, e nela Jesus conta a história de um dono de uma vinha que sai logo cedo para contratar trabalhadores. Ele combina com os primeiros trabalhadores o pagamento justo de 1 moeda por dia. Às 9 da manhã, contrata mais alguns, ao meio-dia, outros, às 3 da tarde, mais alguns, e por fim, às 5 da tarde, bem no finalzinho já, ele encontra outros que ainda estavam desocupados e os contrata para sua vinha também. Ao final do dia, este dono da vinha paga a todos o mesmo valor de 1 moeda, inclusive aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Os primeiros reclamam, achando injusto, mas o patrão então responde como quem dizendo: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por esta quantia? Não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou você está com inveja porque fui generoso? E Jesus então conclui para aqueles que estavam ouvindo, dizendo que assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Qual que é a visão espírita então dessa equidade divina? À primeira vista, nós temos que essa parábola pode parecer um tanto injusta, a história nela contida. Porque alguém que trabalhou só 1 hora recebeu o mesmo que alguém que trabalhou o dia inteiro? Mas o Espiritismo nos convida a olhar com os olhos do Espírito e não com a lógica material e muitas vezes falha da nossa sociedade atual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Allan Kardec vai falar sobre os trabalhadores da última hora e ele coloca esta parábola para refletirmos sobre a misericórdia e a justiça divina. Aqui, a vinha representa então o trabalho espiritual de renovação, serviço e transformação. É o local e a forma pela qual nós faremos isto. O salário então é essa recompensa espiritual, a paz interior, a elevação, a luz da consciência desperta. Nós aprendemos que nunca é tarde para começar a trabalhar pela alma. Na vinha, o Senhor da parábola não faz questão necessariamente da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade e ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário do que os que trabalharam 1 única hora, dada a qualidade do trabalho, até porque foi acordado com eles um valor justo de 1 moeda e eles aceitaram. Olhando para o ponto da oportunidade de recomeçar, nós vemos, então, no entendimento espírita pelo menos, que há espíritos que começam esse processo de regeneração, dessa evolução espiritual cedo, enquanto que outros vão acabar começando mais tarde por um fator ou outro. Alguns sentem este chamado da verdade desde jovens ou desde reencarnações muito pregressas, enquanto outros resistem, se distraem, adiam, até que muitas vezes a dor ou a reflexão os convida de volta ao caminho. E quando retornam, mesmo que de uma forma tardia, Deus os acolhe com a mesma generosidade. Observamos então que não se trata de injustiça divina, mas de equidade e compaixão perfeita. Como os espíritos também explicam a Kardec, de que cada um progride a seu tempo. Deus concede a cada um aquilo de que precisa e não o que ele
deseja. Nós temos então um grande ponto da justiça e da misericórdia divina que nos permite trabalhar na vinha para esse nosso aprimoramento espiritual, que é intransferível e pessoal, até mesmo na última hora. E nós, espíritas, somos sim considerados os trabalhadores da última hora. E aí fica também um questionamento referente àqueles trabalhadores que começaram bem cedo e depois acharam injusto o patrão ter dado o valor de uma moeda para aqueles que vieram depois. Por que será que esses primeiros trabalhadores ficaram incomodados? Eles receberam o que foi prometido. Mas olhando um pouquinho mais profundamente, nós conseguimos compreender que esse desconforto vem muitas vezes do orgulho, da inveja, da comparação com o outro. E aí nos questionamos quantas vezes será que isso não acontece conosco? Ficamos insatisfeitos não pelo que temos, mas muitas vezes por aquilo que os outros também recebem. O Espiritismo nos ensina que o crescimento espiritual ele não é uma competição. O amor divino é infinito e não se divide, ele se multiplica. Temos muitos benfeitores espirituais que falam que só o espírito imaturo vê o amor como algo a ser conquistado, enquanto que o espírito desperto, já mais desenvolvido, ele sabe que é algo a ser compartilhado. Esta parábola ganha também uma profundidade maior ainda quando nós olhamos para ela sob a luz da reencarnação. Cada espírito está numa fase distinta da sua jornada evolutiva. Alguns já iniciaram esse trabalho interior, por exemplo, em vidas passadas, enquanto que outros estão despertando somente agora. Alguns já foram trabalhar então nessa vinha de Deus na primeira hora, enquanto outros, muitas vezes nós mesmos, demoraram a atender esse chamado, que são esses da última hora, nós, os espíritas. E Deus, em sua sabedoria, felizmente não castiga o atraso, mas ele se alegra quando o espírito finalmente escolhe o caminho do bem, o caminho do aprimoramento pessoal. No instante em que a alma se decide sinceramente por servir, amar, transformar-se, ela se alinha à lei divina e recebe as mesmas bênçãos essenciais: paz, luz, renovação. Mas como é que nós podemos então aplicar essa parábola no nosso dia a dia? Primeiramente, vamos liberar um pouco da inveja, vamos nos alegrar com o progresso do outro, mesmo que nós tenhamos, na nossa concepção, começado o trabalho antes. A vitória de um é o avanço de todos, caminhamos juntos como uma sociedade. Número 2, nunca pense que é tarde demais. Mesmo que tenha adiado, você pode começar agora. Todo gesto de amor e de aprimoramento pessoal conta. Número 3, sirva sem se comparar. Não trabalhe por aplauso, não trabalhe por reconhecimento. Sirva por amor, por consciência, por Deus, pelas leis retas que regem o nosso destino. Número 4, acolha os que chegam agora, no centro espírita, na família, nas amizades. Encoraje quem está começando, encoraje aquele que despertou agora para certas verdades, que despertou agora para o trabalho na vinha de Deus. Queridos amigos e amigas, a vinha do trabalho espiritual ela é muito grande, ela é vasta e nunca é tarde para entrar nela. O Senhor da vinha, Deus, ele nos convida a cada instante a cultivar esses frutos do Espírito quando nós trabalhamos na sua vinha. Então que nós possamos não invejar os que começaram antes, nem temer que tenhamos começado tarde demais. O que importa é dizer sim quando o chamado chega. E o chamado é agora. Muito obrigado por estarem comigo em mais um episódio do nosso podcast Companheiro Espírita, agora no nosso quadro novíssimo e mais que especial, Sexta da Parábola. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que talvez precise desse incentivo para começar ou recomeçar.
Voltamos daqui a 2 sextas-feiras com mais uma parábola do Mestre Jesus. Até lá, sirva com amor e caminhe na luz. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.